Eu vim para Porto Alegre, cheguei aqui no dia 5 de abril, de trem. No dia 5 de abril de 1947. Comecei a trabalhar no Correio do Povo no dia 1º de maio. Está na minha carteira profissional até hoje. Aliás, 2 pessoas começaram a trabalhar no Correio do Povo no dia 1º de maio. Eu, em 47, e o Antônio Carlos Ribeiro, em 46. Ficamos amigos depois, eu fiquei sabendo disso, tive a oportunidade de ver. Eu já te encontrei lá, na Caldas Júnior. Tu trabalhavas na Folha, né? Onde eu fazia uns biscates, indo diariamente ao aeroporto, né? Eu que comecei a aproveitar o aeroporto como fonte de notícias. Então eu trabalhava no Correio do Povo, era funcionário do Correio do Povo, né? Mas eu fazia uns biscatezinhos para a Folha para ganhar, né, um bico. Um vale? O vale do Pasqualini, né? Arlindo Pasqualini. O Arlindo Pasqualini que me dava um vale, né? Aí fiquei no Correio muitos anos, né? Tu és mais moço do que eu. Mas eu, quando cheguei aqui, tu já estavas na Caldas Júnior. Eu comecei na revisão. Tu começaste na revisão, Eu entrei para o Correio do Povo no dia 1º de maio, claro que antes eu fui apresentado ao doutor Breno, né? Tu vieste com uma carta do Adaildo Moraes. Não, o Adaildo, eu trouxe uma carta de Bagé, de uma figura fantástica, doutor Carlos Cluve. É um médico, esportista, uma pessoa maravilhosa. E quando eu vim de Bagé, ele me mandou uma carta para o Adaildo. Adaildo Moraes, pai do Marcos Vinícius Pratini de Moraes. Que era secretário do governo. Naquele tempo não se dizia chefe da Casa Civil, se dizia secretário do governo. Era o governo Jobim. O governo Jobim tinha assumido em 47. No dia 19 de janeiro foi a eleição de 47. Foi a eleição. Quando eu cheguei aqui, recém tinha assumido. E o Adaildo, que era meu conterrâneo, de Pinheiro Machado também, lá do 2º Distrito, dos Porongos, né? Que tinha morado em Pedras Altas. Na mesma hora, ele foi atenciosíssimo comigo, me colocou dentro de um carro, chapa preta, e me levou no Correio do Povo para me apresentar ao doutor Breno. Isso aí me levou a escrever imediatamente uma carta para minha mãe, né, dizendo que eu tinha sido apresentado para o doutor Breno Caldas, que era, naquele tempo, a figura mais importante do Estado, talvez mais importante que o próprio governador. E o doutor Breno foi muito carinhoso comigo e acolheu a sugestão do Adaildo e me chamou o Paulo de Gouveia. Que era o secretário de redação, deles. Era um deles, era o Paulo de Gouveia e o Adaildo Borges Forte da Silva. Isso. E aí foi que eu entrei para a minha grande faculdade da vida, né? Eu fiz uma faculdade, mas a grande faculdade da vida que eu tive 2 faculdades. A maior foi o Correio do Povo e a segunda foi a Assembleia Legislativa do Estado, onde eu trabalhei 49 anos. É verdade. De 1947 até 1994, se não estou equivocado, quando eu me aposentei. No Correio, fiquei espantado, perplexo, quando o Paulo de Gouveia mandou que eu... Fica por aí, né? Tá bom, Baqueri, então fica por aí. E aí eu comecei a olhar nas mesas essas pessoas que trabalhavam. E eu olhei lá no canto, no fundo, o velho Fortini, famoso, na máquina ali... Arquimedes Fortini, na máquina ali, né, o grande cronista policial, Saad, Sadi Rafael Saad, e o nosso poeta, o Mário Quintana, ali também sentado, e o Antônio Carlos Ribeiro, e o Abdias Silva, e eu disse, mas o que eu quero no meio dessas... PF Gastal. PF Gastal não tinha chegado ainda. Não tinha. Chegou depois também de Pelotas. Veio de lá. E eu fiquei realmente assim muito preocupado, né? Porque eu sabia das minhas deficiências e olhava para aquelas figuras todas conhecidas no Estado, né?
e digo, o que eu quero aqui no meio dessas feras, né? Oswaldo Goidanich, O Goida, o velho Goida. Goida. Tive a que oportunidade agora tu agora estás homenageando. de fazer uma coisa bonita, de homenageá-lo, dando o nome dele ao auditório do Memorial do Rio Grande do Sul. Se eu pudesse, Flávio, se eu pudesse, eu faria isso com um número muito grande de antigos colegas nossos. Se eu pudesse homenageá-los, eu o faria, porque eu os trago, não só o nome, mas a imagem deles, né? Permanentemente na minha cabeça, na minha lembrança, né? Eu fiz amigos assim, em número muito grandes, né? Alguns já faleceram, já não estão mais aqui, né? Mas é muito gratificante você poder prestar uma homenagem a um colega. Voltamos em seguida com José Baqueri Duarte.